É isso aí, gatinha, gatão, chegando aqui no meu canal para a gente poder acelerar o seu bom resultado, a sua aprovação, o seu sucesso no Enem. Eu estou fazendo essa série de vídeos de revisões curtas, pontuais, precisas, direcionadas para a gente trabalhar com blocos de palavras e o tema de hoje vai ser dentro da ecologia com algumas relações ecológicas, mais precisamente com duas delas. Então é o seguinte, se você está gostando dessas revisões, já deixa o seu curtir aí, você sabe que vem coisa boa na sequência. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, isso é importante pra gente. Compartilhe, ativa o sininho para você receber as notificações, estamos fazendo os lançamentos todos os dias. Esses vídeos vão ser sempre publicados às 19 horas, todos os dias até a sexta-feira que antecede o Enem. Por quê? Porque no sábado que antecede o Enem da prova de natureza é hora de descanso total. No domingo, dia 11, a prova é punk. Matemática vai te tomar uma energia absurda, física vai te tomar uma energia absurda, química vai te tomar uma energia absurda e biologia você vai nadar de braçada porque essa revisão vai colocar para você os pontos que vão aparecer na prova. Eu garanto para você, vai estar tudo lá. Beleza? Então olha só, eu escolhi hoje aqui aquele esqueminha nosso, vou dar uma licencinha aqui para você poder olhar. Olha só, eu escolhi as relações ecológicas desarmônicas entre espécies, ou seja, relações chamadas de interespecíficas desarmônicas. E eu escolhi duas, baseado em quê? Você fala, professor, por que só duas? Por que só duas? Porque são as relações que tradicionalmente aparecem e apareceram nas edições do Enem dentro de relações ecológicas. Então são as que a gente tem que saber, porque também tem muita aplicação prática, você vai entender o porquê, legal? Então você, gatinha, gatão, que está de olho, agora é hora de ouvir e rabiscar logo depois. Importante que revisão você tem que rabiscar, ter mais proatividade. Não dá para ser muito passivo não, tá bom? Vamos lá então, olha só o seguinte. Nas relações que eu escolhi duas, predatismo e competição. Por quê? Porque elas são relações que se parecem na historinha delas, embora sejam bem diferentes. O que caracteriza o predatismo? O predatismo se caracteriza quando uma espécie devora a outra espécie. Uma espécie devora a outra espécie, então ela acaba eliminando indivíduos da outra espécie, ok? E o que caracteriza a competição entre espécies, que é o que nós estamos falando nesse vídeo? Competição interespecífica. Professor, eu tenho dificuldade com esses termos inter e intra. Intra é dentro, na mesma espécie. E inter é entre. Pensa numa coisa, se você tem uma viagem internacional, você vai para onde? Vai para o mesmo país? Não, você vai viajar entre os países. Então fica de olho nisso aí, ó. Numa viagem internacional é entre países. Uma relação interespecífica é entre espécies. Legal, já está fechado o conceito aí para você, tudo bem? Então olha só, nós vamos trabalhar então a competição interespecífica porque é entre espécies. Essas duas relações que eu escolhi foram baseadas em métricas. O Enem coloca essas relações em várias situações possíveis, legal? Então uma primeira coisa que a gente tem que observar é o gráfico. Esses gráficos de populações, geralmente eles trabalham aqui, ó, a densidade populacional, como a população está oscilando e o tempo que essa população está naquele determinado ambiente. Então repare uma coisa importante. Você deve se lembrar que as populações tendem a um crescimento exponencial até atingir uma capacidade que nós chamamos de capacidade de suporte, que seria aquela densidade que o ambiente consegue suportar daquela população. A partir de então, elas começam a oscilar e você vai entender uma coisa real agora. Todas as vezes que nós temos uma oscilação, isso demonstra um equilíbrio da população. Repare então o seguinte, esses dois gráficos que aqui estão, eles representam um equilíbrio mútuo, um equilíbrio alternado. Então uma coisa que nós já podemos perceber é que existe uma regulação populacional mútua nessa relação. Olha que louco! Peraí, mas ela não é desarmônica, professor? Não é desarmônica? Olha que louco isso! Essa classificação de desarmônica,
meio que uma convenção, né? O pessoal acredita que pelo predador atacar a presa para poder matar a sua fome e se sustentar, ele é do mal. Já repararam como é que as pessoas têm esse hábito de falar da orca, a baleia assassina, sendo que orca nem baleia é, tá? Depois dá uma olhada no que a orca é de verdade para você se surpreender. Vou deixar essa curiosidade para você. Mas eles falam que ela é assassina simplesmente pelo fato dela devorar alguns seres. Poxa, isso não é legal. Às vezes você está lá vendo um documentário, assim, quando era criancinha, aí vê aqueles documentários que dão um sono danado sobre a savana, né? Lindo aqueles documentários, mas uma narração monotônica que coloca assim: e a fera estava à espreita na savana. Aí fica lá meia hora de capim balançando, aquilo dá um sono insuportável. E aparece o leãozinho. E aí a zebrinha que acabou de dar à luz, né? Tá lá com o filhotinho com as perninhas bambas e a criancinha assistindo: não, foge zebrinha, foge, o leão do mal vai te comer. Para com isso, isso não tem nada de do mal, isso é simplesmente uma relação que a natureza coloca ali. E olha o que acontece nessa relação: existe um equilíbrio mútuo entre as espécies envolvidas. Uma espécie vai ajudando a regular a população da outra. Legal? Agora, nesse gráfico, quem é o predador e quem é a presa? Vamos aprender a identificar? Não dá para saber. Dá. Você tem que pensar o seguinte, vai lá, agora raciocina. Qual das duas espécies, a espécie predadora ou a espécie presa, qual das duas pode viver sem a outra no ambiente? Não entendi a pergunta. Você está falando como se eu já soubesse. Não. Eu estou querendo que você entenda o seguinte. Das duas espécies, qual delas consegue existir sem a outra? A presa consegue viver sem um predador? O predador consegue viver sem a presa? Acho que a presa consegue viver sem o predador, não é isso que você está pensando? Lógico. Então você tem que pensar no seguinte: qual das duas espécies conseguiu crescer nesse ambiente sem a outra? Azul, exatamente. Se você observar o gráfico azul, repare, durante esse intervalo de tempo, tá? No gráfico azul, a espécie azul conseguiu viver sem a espécie amarela. Logo, a nossa espécie azul, ó, o traçado aqui, ó, é o predador. Não, é a nossa presa. Repare, a espécie azul vai ficar até melhor aqui, ó. Ela é exatamente a presa, porque ela conseguiu ficar sem o quê? Ela conseguiu ficar sem o predador. Então, vou reforçar aqui, ó, é a nossa presa. Já o nosso traçado em amarelo seria exatamente quem? O nosso predador. Então, aqui o nosso amarelinho é o nosso predador. É aquele que conseguiu existir no tempo na ausência do outro. Legal? Repare que os dois estão se equilibrando. Professor, peraí, não pode ter tanto predador quanto você está mostrando no gráfico, porque se a população de predador for igual a de presa, acaba tudo. É verdade, você está coberto de razão. Coberto. Agora, preste atenção numa coisa. O que acontece muitas vezes é que nesses estudos você tem uma população de presa muito maior que a população de predadores. Então, por uma questão matemática, nós fazemos uma equiparação dos gráficos multiplicando o número de predador vezes um índice qualquer. Então, eu vou colocar aqui vezes N. O que é N? Sei lá, dependendo da escala que eu estou usando, vezes 10, vezes 100, vezes 1000, né? Se eu for comparar, por exemplo, quantidade de serpente, cobra, que é predadora, com a quantidade de roedores, eu vou ter muito menos cobras do que roedores naquele ambiente. Então aí eu equiparo, sei lá, 1000 roedores, eu multiplico cobra vezes 100 ou vezes 1000 só para poder equiparar, para poder aproximar o gráfico e enxergar melhor essa oscilação para ter uma escala aqui. Eu não vou fazer uma escala 1 para 1000, senão vai ficar uma coisa horrorosa aqui, ok? Então esse N é um índice qualquer que a gente usa para poder aproximar os gráficos. Repare como é que existe um equilíbrio entre essas duas populações e o tanto que isso vai ser importante. Por exemplo, impactos ambientais associados aqui. Por exemplo, se nós, excluímos uma espécie
predadora, o que pode acontecer com a população de presas? Ela pode ter uma explosão e de repente essa explosão pode representar um gráfico, o que é comum com pragas de lavouras, tipo insetos crescendo, roedores. Nas cidades, né, nos centros urbanos, nós temos aí muitas praguinhas que aparecem por aí, insetos, de um modo geral, você tem baratas, pernilongos, essa turma toda praticamente não tem predadores na cidade e o que acontece? Viram pragas aí pra gente, ok? É isso aí que você tem que sacar. Como é que isso vai ser aplicado? Por um lado, se eu excluir uma população de presa, eu posso ter também a exclusão do predador, mas eu posso ter um deslocamento. Esse predador pode ocupar outras áreas e de repente até invadir uma área vizinha, né? E para poder, logicamente, alcançar e encontrar o alimento que ele precisa. E se ele invadir uma área vizinha, o que pode rolar? Saca aqui agora. Esse gráfico é um gráfico de competição entre espécies, tá? Na competição entre espécies, quando é que ela acontece? Quando duas espécies têm os mesmos nichos ecológicos. Essa sobreposição de nichos pode ser total ou parcial, tá? Aqui eu vou dar um exemplo de sobreposição total, porque ela é importante, você vai entender, tá? Então vamos primeiro lembrar, nicho representa o que a gente chama de expressão das necessidades da espécie. Você sabe disso aí, você sabe, eu tenho certeza que você sabe, tudo aquilo que a espécie necessita para poder existir. Ah, professor, meu professor me falou que é o papel. Exatamente, uma forma didática que esse cara bacana, essa pessoa excelente que é seu professor te falou, para você entender o papel, a função, aquilo que a espécie desempenha no ambiente dela. Então, logicamente que é a mesma coisa. Expressão das necessidades ou papel é o nicho ecológico. Legal? Então repare, existe um princípio chamado princípio da exclusão competitiva, chama-se princípio de Gauss. Ele fala o seguinte: se duas espécies têm os mesmos nichos ecológicos, elas não podem coexistir no mesmo ambiente. Elas até podem coexistir, viver juntas na natureza, existem no nosso planeta lindo. Legal? Mas no mesmo ambiente elas não vão poder. Por quê? Porque elas estão querendo a mesma coisa. Elas querem tudo. O que uma espécie quer, a outra também quer. E essa exclusão, né, competitiva vai acontecer. Não dá para duas espécies quererem as mesmas coisas e ficarem juntas no mesmo ambiente. Então repare aqui o seguinte, olha só. Nós aqui temos um gráfico típico de quê? De exclusão competitiva. Uma espécie existia feliz, alegre e saltitante no ambiente dela. E chegou uma outra espécie. Repare a diferença, olha aqui. O crescimento dessa espécie, ó, chegaram as duas, tá? O crescimento dessa espécie provocou uma queda, mas ao mesmo tempo começou a ter uma regulação. Agora repare neste gráfico. O crescimento da espécie amarela provocou uma queda até a exclusão da espécie azul. Então aqui nós tivemos uma exclusão. Só que você repara uma coisa importante. Quando houve a exclusão, a espécie amarela se manteve. Ela não foi eliminada ou não decaiu junto com a outra. Ela atingiu até o equilíbrio ali posteriormente. Isso demonstra pra gente que a espécie amarela entrou no ambiente, então essa espécie nesse caso seria uma espécie o quê? Invasora, só que uma invasora que foi bem sucedida. Por que ela foi bem sucedida? Porque ela conseguiu persistir nesse ambiente que ela invadiu. O Enem tradicionalmente coloca essas relações em duas situações. Introdução de fauna, introdução de espécies de um modo geral. Tá? Não é só fauna não, planta também pode eliminar espécies nativas. E aqui, obviamente, na predação ele tem que ser associada à fauna. Muitas vezes pode ser fauna-flora. Tem alguns autores que consideram um herbívoro como um predador quando ele se alimenta de sementes e que acaba eliminando a espécie, né, nativa. Isso pode acontecer também, é mais difícil de acontecer, tá? Então o que acontece aqui? Olha só. Invasão. Imagine então que nessa situação eu excluí uma presa e o predador migrou de área, ocupou uma outra área. Olha o que pode acontecer? Eliminar uma espécie nativa, não é? Existe uma tendência de a gente considerar como espécie nativa e não nativa, o que antigamente chamava-se de espécie não nativa como espécie exótica. Pode aparecer esse termo para você também. Legal? Então repare, você tem que sacar exatamente o que está aqui. Na relação de predador-presa, normalmente nós temos um equilíbrio. E quando você tem uma relação de invasão, né, que você tem uma competição, o que vai acontecer? Pode acontecer a exclusão competitiva ou
uma decaída na população se a sobreposição não for total. Uma situação prática disso é controle de praga aqui, ó. Nesse caso, dependendo da praga, lógico, né? Você vai entrar, por exemplo, o caramujo bionfalaria na lagoa. Ele é muitas vezes considerado praga de acordo com o contexto que ele está, né? Até porque ele é hospedeiro do Schistosoma manzoni. Eu posso colocar um outro caramujo chamado Pomácea que entra nesse ambiente e exclui o bionfalaria. A grande vantagem é que o Pomácea não é hospedeiro do Schistosoma, então isso serve para poder controlar a população e até a doença que é a esquistossomose. Eu não posso entrar com isso aqui, por exemplo, para controlar uma praga de lavoura, né? Lógico. Imagina, minha lavoura está sendo devorada lá por insetos. Eu vou entrar com outro inseto para competir, não tem sentido. O inseto vai competir devorando a minha lavoura do mesmo jeito. Então não vale. Normalmente, para controle de praga em lavoura, entra-se com o quê? Com predadores daquela praga, né? Um insetinho está lá, o predadorzinho pode chegar lá e comer. Exemplo clássico. Pulgões que podem estar atacando as minhas plantinhas na minha agricultura orgânica e aí as joaninhas, aqueles seres dóceis da natureza, lindos e maravilhosos, são na verdade predadores vorazes, tá? Então se a orca é a baleia assassina porque devora bichinhos, a joaninha é o inseto assassino com aquela máscarazinha dela de joaninha que devora outros bichinhos também, os pulgões. Legal? Revisão rápida, pontual, esclarecedora, eu tenho certeza para você, que você não vai errar as questões que aparecerem no Enem ligadas a essas duas relações. Minha contribuição para você, se teve sentido, compartilha com quem você gosta, curte aí, vai. Eu já falei, eu sou de Escorpião, eu preciso dessa curtida. Fala mal, mas fala de mim, não deixa de falar, tá bom? Forte abraço, até a nossa próxima. Tchau, tchau.